A gente começa, tá bom? Então, pessoal, bom dia a todos vocês. Mais uma vez, a gente vai fazer a apresentação do, dos padrões de projeto Abstract Factory, em seguida o Builder, depois o Factory Method, aí vem o Prototype, o Singleton e o Adapter. A gente começa com o Gabriel. Gabriel, quando estiver pronto, pode iniciar, tá bom? Então, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, Daniel, Matheus, pessoal aí. E eu fiquei com a parte de Abstract Factory, com o padrão de Abstract Factory. E para mostrar para vocês como o Abstract Factory ele pode nos ajudar, eu trouxe um pequenino problema. Para mostrar para vocês de uma maneira mais simples, mais fácil, mais direta. E o que é que esse problema quer? O que é que esse problema pede? Ele é um sistema de conjunto de carros que devem ser manipulados. Então, a gente vai ter que agrupar esses carros em conjuntos. E qual é o conceito de conjunto? O conceito de conjunto é agrupar objetos de comportamentos parecidos. E então vejamos como esses objetos, como os nossos objetos vão ter que ser organizados nesse problema. Então, como a gente pode perceber, eles vão ser organizados em sedã e popular. O sedã ficando com o carro Siena da Fiat e o Fiesta Sedã da Ford, e o popular com o Palio da Fiat e o Fiesta da Ford. Então, como a gente pode perceber, no nosso problema, a gente vai ter que agrupar dois conjuntos, que é o conjunto de carros sedã e o conjunto de carros populares. No caso, vai ser de duas fábricas diferentes, que é a Fiat e a Ford. Então, considerando que carro sedã, por exemplo, considerando que carro sedã ele é um produto, então poderíamos escrever uma classe produto para cada novo carro e, consequentemente, uma classe fábrica para cada novo produto, beleza? Então, para nos ajudar no nosso problema, a gente vai utilizar o Abstract Factory. E qual é a intenção do Abstract Factory? É fornecer uma interface para a criação de famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Então, a gente vai precisar criar famílias de objetos. Ou seja, trazendo para o nosso problema, a gente vai precisar de duas famílias, que é a família de carro popular e a família de carro sedã. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Logo de início, a gente vai precisar escrever a classe interface para a criação de novas fábricas. E cada fábrica ela vai criar um objeto de cada tipo. Ou seja, para o nosso problema, a gente vai precisar de dois métodos. Um para carros sedã e outro para carros populares, como a gente pode perceber aqui, dois métodos. Já essa classe, que é a classe fábrica Fiat, essa classe ela vai criar os carros de fato, vai criar os carros de fato, que no caso vai ser o carro Siena, que é o carro sedã, e o carro Palio, que é o carro popular. E o que é que a gente pode tirar a partir dessas duas classes? Tanto dessa fábrica Fiat, como dessa interface fábrica de carro. O que a gente pode tirar é que toda vez que a gente for inserir
uma nova fábrica, a gente vai ter que implementar essa pequena classe, fábrica de carro, e utilizar como padrão essa classe fábrica Fiat. Por exemplo, no nosso problema, a gente vai precisar inserir a fábrica Ford. E como é que vai ser escrito a fábrica Ford? Dessa maneira. No caso, a gente implementou aquela pequena interface fábrica de carro e utilizamos como padrão a fábrica Fiat. Então, veja que a escrita da fábrica Ford ela é muito parecida com a escrita da fábrica Fiat, mudando apenas o quê? 10% do código, praticamente. Então, a gente vai ter o padrão para a inserção de novas fábricas, implementando a interface fábrica de carro. Agora, partindo para os produtos, como eu falei anteriormente, os nossos produtos vão ser divididos em dois grupos, que é o grupo de carro popular e o grupo de carro sedã. E cada grupo ele vai ter atributos e métodos próprios. Então, vamos considerar que no nosso problema, a gente tenha que exibir informações dos carros. Ou seja, a gente vai exibir informações de carros populares e de carros sedã. Então, para isso, basta a gente escrever essas duas pequenas interfaces, a interface de carro popular e a interface de carro sedã, com exibir informação de carro popular e exibir informação de carro sedã. E apesar de os métodos basicamente executarem a mesma operação, diferindo apenas no nome, suponha que os carros populares estão em um banco de dados e os carros sedã em outros. Assim, cada método precisaria criar sua própria conexão. Beleza? Já essas duas classes, que é a classe Palio e a classe Siena, vão criar os objetos concretos, que vão ser o carro Palio e o carro Siena nesse exemplo. O carro Palio vindo dos carros populares e o carro Siena vindo dos carros sedã. Vão criar os objetos concretos. Aqui é a classe cliente, que é onde o cliente ele vai, digamos que, pegar as informações que foram inseridas no código, que foram inseridas nesse problema. Então, perceba que criamos uma referência para uma fábrica abstrata aqui e aqui. E jogamos nela qualquer fábrica. No caso, aqui foi jogada a fábrica Fiat e aqui foi jogada a fábrica Ford, de acordo com o que necessitamos. E de maneira semelhante, criamos referências para um carro popular aqui e para um carro sedã, como a gente pode perceber aqui. E de acordo com nossas necessidades, fomos utilizando os carros dos fabricantes. Então, fomos utilizando os carros sedã e os carros populares. Aqui para a fábrica Fiat e aqui para a fábrica Ford. E essa é a estrutura do projeto de carro sedã e popular, que é o famoso diagrama de classes, que a gente inseriu todas as classes, com todos os métodos de cada classe, com o cliente, com a classe cliente, interagindo com a fábrica de carro, carro sedã e carro popular. E qual é a aplicabilidade do Abstract Factory? Então, devemos usar o Abstract Factory quando um sistema deve ser independente de como seus produtos são criados, compostos ou representados. Devemos utilizar o Abstract Factory quando um sistema deve ser configurado com uma família que pode ou não trabalhar juntos. Ou seja, a família de carro sedã, ela pode ou não trabalhar com carro popular. No caso, no nosso problema, não vai trabalhar, né? Vai ter restrição. A gente não vai pôr para trabalhar carro sedã misturado com carro popular. Então, ela pode ou não trabalhar junto. E
uma família de objetos foi projetada para ser usada em conjunto e você precisa garantir essa restrição, que foi o que eu acabei de falar. No caso aqui, a gente vai ter a restrição. Carro sedã vai ser um conjunto e carro popular vai ser outro conjunto. A gente vai ter essa restrição entre essas duas famílias. E, por último, você quer fornecer uma biblioteca de classes de produtos e quer revelar somente suas interfaces, não suas implementações. Ou seja, as interfaces, digamos que as interfaces vão ser a linha de frente, entre aspas, a linha de frente do nosso problema, com os objetos concretos ficando um pouco mais para trás. Beleza? E quais são as consequências do Abstract Factory? O lado bom da utilização do Abstract Factory é que os produtos sempre serão compatíveis entre si. Ou seja, foi o que eu falei. No caso de carro sedã, eles serão compatíveis. No caso de carro popular, o Fiesta e o Palio serão compatíveis entre si. Não vai ter essa mistura, a não ser que a gente erre na implementação do código. Mas o problema pede com que não se misture carro sedã com carro popular, aqui nesse exemplo. E é fácil adicionar novas fábricas e produtos. Foi o que eu mostrei lá no exemplo de fábrica Fiat e fábrica de carro. Para a gente adicionar uma nova classe, uma nova fábrica, por exemplo, a gente, como eu falei, basta utilizar como padrão a fábrica Fiat e implementar a fábrica de carro. Do mesmo jeito que é muito fácil a gente inserir outro tipo de carro, outro tipo de objeto concreto. Basta a gente utilizar, por exemplo, o carro Siena, a classe Siena como um padrão, ou a classe Fiesta como um padrão. Então é muito fácil adicionar fábricas, adicionar carros, objetos concretos. E o lado ruim do Abstract Factory é que é necessário muitas classes e maior complexidade será introduzida no código. Então, como a gente pode perceber, né, são muitas classes. O problema é simples, né, que é só você inserir causas e informações, mas só que para isso, no Abstract Factory, a gente precisa utilizar muitas classes. É um problema simples. Então, é encerrado a apresentação do Abstract Factory. Valeu, valeu. Muito bom, Gabriel. Eu acredito que você cumpriu bem os requisitos que estavam na atividade, apresentou o diagrama de classe, apresentou o código, trouxe o problema, enfim. Eu acredito que é um bom ponto de partida para os demais. Agora é a vez de Vinícius. Vinícius? Estou aqui. Tá pronto, Vinícius? Como é que eu apresento a tela? Vinícius, tu tem aí um botão com o nome apresentado do teu lado inferior direito. Ah, tem. Tá compartilhando? Ainda não. Tu apresenta a tua tela inteira, viu? Agora vai. Tá indo, só mais uns minutinhos e pronto, você está apresentando. E eu fiquei com o padrão Builder. A ideia dele é separar a construção de objeto complexo de sua representação, de modo que você possa criar diferentes representações de um único processo de construção. Esse padrão ele permite separar os passos de construção de um objeto em pequenos métodos. O problema que eu peguei foi o mesmo também da montadora de veículo, que é preciso criar um sistema de venda de carros para uma concessionária. Um sistema que seja flexível e de fácil manutenção, que possa adicionar mais carros de
maneira simples. Aqui também, e no padrão Builder nós temos uma interface comum para todos os objetos. Tá dando para ver bem isso aqui? Sim. E nós temos uma interface comum para todos os objetos que constroem outros objetos. Essa interface Builder, ela define todos os passos necessários para construir um objeto. Aqui nós temos a classe produto, que é o nosso carro, o preço, a descrição do motor, com todos os atributos dele. Aqui, isso aqui é basicamente uma estrutura de dados que armazena as informações de um carro. Aí nessa classe, na classe Builder, nós temos uma classe abstrata, nós temos o objeto que será construído, e os pequenos passos de sua construção aqui, e o retorno. Aqui na classe Fiat, ela herda de carro Builder, nós temos os construtores, os métodos que irão construir o carro. Nessa classe, nós personalizamos o carro com as informações da Fiat. Note esses comentários aqui, operação complexa antes da atribuição do preço, porque a gente poderia, por exemplo, realizar todo o cálculo necessário para buscar o valor do banco de dados, calcular os impostos, valorização, etc. Essa é a ideia principal do Builder, dividir em pequenos passos a construção do objeto. Aqui na classe Director, ela utiliza a estrutura do Builder para definir o algoritmo de construção do produto. E nós temos a montadora e os construtores aqui. Build preço, build dando fabricação, motor, modelo, montadora. E aqui a classe principal, a do cliente. E dado um builder, aqui eu instancio a concessionária, enviando o Fiat Builder, e depois eu construo o carro, a concessionária.construir carro, e retorno esse carro e exibo ele na tela, modelo, montadora, ano. Depois, novamente, eu faço a concessionária, eu construo de novo, só que dessa vez com o Volks Builder. Eu não coloquei aqui o Volks Builder, ele é igualzinho ao Fiat Builder, só muda as atribuições, que são diferentes. Ele é igual, eu construo o carro, eu instancio o Volks Builder, construo o carro, retorno ele e exibo na tela. Aqui o ML, como pode ver aqui é um único produto, poxa, coloquei o nome errado aqui, é carro Builder, não Volks Builder. Aqui é a minha classe construtor, e aqui os meus builders. Deixa o nome tudo igual, se mudar. Aqui é Fiat Builder e Volks Builder. Pode ver que cada construtora vai personalizar o seu carro de uma maneira diferente. E então aqui é a concessionária, a montadora, que eu chamo o método construir, é esse aqui, e o cliente. Como pode ver, o Builder esconde a implementação do cliente, tornando o programa mais flexível. No entanto, nele não existe o conceito de vários produtos ou de famílias de produtos, como em outros padrões. Nós definimos apenas um carro. Aqui, cada fábrica constrói o seu próprio produto. Personaliza o seu produto nos pequenos passos de construção. O Builder foca na divisão de responsabilidades na construção do produto. Nós definimos quais passos devem ser executados na classe Builder e como eles devem ser executados na classe Director. Várias classes Director também podem reutilizar classes Builder, como o Builder separa bem os passos de construção. Director tem um controle bem maior sobre a produção do produto. Um problema com o padrão é que é preciso sempre chamar o método de construção para depois utilizar a classe, o produto em si.
E também que é sempre que for necessário criar um novo produto, é preciso criar uma nova classe para personalizar ele. Eu vou... E como vocês podem ver, ele tem só os mesmos passos. Eu construo o produto, exibo na tela, depois eu construo o produto novamente e exibo na tela de novo. Mas sempre que eu chamar com o Volksbuilder ou Fiat Builder, ele vai fazer um diferente. Aqui um carro da Fiat, depois eu construí um da Volkswagen, eu construí eu exibo as informações dele. E é isso. Ok, Vinícius, também conseguiu atender os requisitos, realizar a apresentação, mostrar uma aplicabilidade do padrão. E aí, como vocês podem observar, os dois padrões apresentados, eles começam a interagir entre si, né? Porque no final das contas, a gente pode pegar todos esses padrões e construir um único projeto aplicando essas ideias. Aí eu adianto para vocês o seguinte: é obrigado a fazer isso num projeto? Não. Essas ideias são ideias que deram certo em problemas parecidos com isso. E já que essa estratégia resolveu outros problemas que tinham relação, ou seja, outros problemas parecidos com esse, então toda vez que você tiver um problema parecido com esse para ser resolvido, para você não precisar reinventar a roda, ou então talvez ir para uma estratégia, uma abordagem que lhe dê problemas lá na frente, você pode implementar essa ideia que com certeza o seu problema vai ser resolvido e você vai ter todos os benefícios de um projeto, principalmente no futuro, quando precisar dar manutenção, tá bom? Então, esses dois já se encaixam e a gente vai perceber que os próximos também vão se encaixando. É como se cada um desses fosse parte de um quebra-cabeça que no final você consegue ir juntando tudo bonitinho e bem organizado. Vamos ao próximo? Opa, sou eu. É Matheus, Gabriel, não sou igual você não, que você sai correndo não, Gabriel. Calma, só um minutinho. O meu tá um pouco mais feio que o pessoal, mas beleza. Venha com essa não. É pra pessoa se surpreender na hora. Com certeza, com a minha falta de organização, mas tudo bem. Psicologia. Tá apresentando já a tela? Sim. Pronto. É pra todo mundo ver aqui o diagrama? Sim. Pronto. O Factory Method, no caso, todos os padrões Factory, eles têm o mesmo, digamos assim, eles trabalham com encapsulamento de dados, com encapsulamento dos produtos. No caso a diferença entre o Abstract, por exemplo, o Factory Method, é que ele atribui para cada subclasse, atribui seu produto separadamente. Como podemos ver nesse problema aqui, se mandar também com a questão da fábrica de carros, nós temos a classe interface fábrica de carros, e cada subclasse dela implementando o método dela para cada produto. Por exemplo, um Fiat, uma fábrica da Fiat, uma fábrica da Volkswagen, Chevrolet e da Ford. Cada ex criando um carro de determinado tipo. No caso, Fiat, Palio, Volkswagen Gol, Chevrolet Celta, por aí vai. Vamos lá. Vamos lá, nesse diagrama, como eu acabei de falar, simplificando aqui, fugindo as palavras agora. Vamos lá, temos a classe interface nos dois quesitos. Deixa eu mostrar aqui no código que é mais fácil de explicar. No diagrama. Temos aqui, todo mundo está vendo o código tranquilo? Então também bom. Dá um zoom aí. Pior que eu não sei dar zoom. Eu não sei dar zoom no... Não funciona, não? Não, já tentei. Contra mais não funciona. Já dá aqui então. É porque vai ser que tem que aumentar a fonte, né? Lá naquela Tem que aumentar a fonte.
Sinceramente, não sei muito bem mexer nisso. Não, mas dá para enxergar um pouquinho, não dá? Não sei. Mas vamos lá. Para questionar a explicação, você já conseguiria. Não tem muita coisa para ser lida também, assim, não. Vamos lá. Aqui nós temos a questão da criação da classe fábrica de carros. Ele tem o seu método criar carro. Aqui daí teremos agora as subclasses, que é a definição dos produtos separadamente. No caso, nós temos fábrica Chevrolet, que ele implementará esse método, tendo o seu modelo, fábrica da Fiat, Ford e as outras também, mesmo coisa. Só muda a criação do item. Eles mudarão o tipo de carro criado. No caso, o método criar carro é do tipo dessa classe interface, que é para exibir as informações. Classe interface também com suas subclasses para mostrar para poder designar os produtos. No caso, Celta, Gol, Palio, por aí vai. Como que podemos ver, né, na questão do Palio, ele implementa da classe interface carro para poder mostrar as suas informações. Mostrando na questão aqui do main, nós temos uma variável fábrica, que ele atribui a fábrica Fiat, no caso esses valores aqui, criando um novo carro. Quando ele cria um novo carro, ele vai diretamente na classe carro, pegando o carro designado, no caso Palio. Assim, fábrica atribui os valores da fábrica Fiat. Quando você cria uma variável carro, designando criar carro, ele já pega, essa variável vai pegar todos os valores do carro da fábrica em si. Exibindo informações e tudo mais, apareceria todas as informações do carro. Aqui no caso, repetindo o código 4 vezes para mostrar todos os carros. Exatamente, todos os carros. Vamos lá. Agora, a diferença, né, mostrada pela de Gabriel, que ele pegava um conjunto para esses carros. Aqui não, ele faz com cada carro separado. Quais são as vantagens? As vantagens é que a inserção de produto fica mais fácil. Para poder inserir um produto, você tem que colocar, por exemplo, aqui no caso, ou modificar alguma classe, por exemplo, fábrica de Fiat, adiciona um novo tipo de Fiat e você adiciona só uma classe para o carro Fiat. E adiciona mais uma questão do método na fábrica Fiat. Adicionar uma nova fábrica, criar uma classe fábrica e uma classe para o seu modelo. Então, a inserção de dados, inserção de produto fica bem mais fácil. Só que qual é o problema que tem nesse método? Que, como vocês podem ver, ele fica muito extenso. Nós temos uma criação de várias classes para um problema bem pequeno. É o mesmo problema do Abstract Factory. E a questão, o código fica muito extenso, sendo que o problema é um pouco mais simples. Então, bom, então é isso. Ué, cadê o professor? O professor está aqui. O meu mouse está... Eu estou usando duas telas e ele não está navegando entre as duas telas direito, não. Eu pensei que estava dormindo. Não, eu tô desligando o vídeo e o áudio para ficar mais leve a questão da transmissão aí na parte de vocês. Pronto, vamos lá. Mateus, depois de Mateus é? Sou eu, Daniel. Daniel.
Pronto, Daniel. Quando estiver pronto, pode ficar à vontade, viu? Beleza. Deixa eu só ver aqui, porque ele tá pedindo permissão para eu compartilhar a tela. Se esse X9 tá mentindo, né? Tá mentindo. Pronto. Tá dando para ver aí? Sim. Ok. Certo. Nesse caso, o padrão que eu fiquei foi esse prototype. Vamos lá. No caso, a definição dele. Esse padrão ele foi criado com o objetivo de especificar os tipos de objetos a serem criados usando uma instância protótipo. E com isso criar novos objetos pela cópia desse protótipo. Pela intenção desse padrão, podemos perceber como vai ser resolvido o problema. Nesse caso, precisamos criar novos objetos a partir de uma instância, protótipo, que vai realizar uma cópia de si mesmo e retornar para o novo objeto. Quando utilizar esse padrão, ele pode estar sendo utilizado quando um sistema tiver que ser independente de como seus produtos são criados, compostos e representados. Mas ele também pode ser utilizado quando as classes a instanciar forem especificadas em tempo de execução, por exemplo, por carga dinâmica. Também para evitar a construção de uma hierarquia de classes de fábricas paralela à hierarquia de classes de produto. Esse padrão, ele é mais um desses padrões de criação e o intuito principal é criar objetos. Ele é muito parecido com todos os outros padrões criacionais, o que torna eles bem semelhantes. No caso, o problema ele consiste do código, ele consiste em uma lista de carros que o cliente precisa utilizar, mas que só serão conhecidos em tempo de execução. Então, deixa eu só abrir ele aqui. Pronto, a estrutura padrão, ela inicia com a definição dos objetos protótipos, para garantir a flexibilidade do sistema. Aqui foi criado a base de todos os protótipos. Definimos a partir dela que todos os carros terão um valor de compra que será manipulado por um conjunto de getters e setters, e também garantimos que todos eles possuem os métodos para exibir informações e para realizar a cópia do objeto. Para exemplificar uma classe protótipo concreta, vamos ver essa classe aqui do Fiesta Prototype. No caso, note que no início são definidos dois construtores, um protegido e o outro que seria o público. O construtor protegido ele recebe como parâmetro um objeto da própria classe protótipo. Este é chamado o construtor por cópia, que recebe um outro objeto da mesma classe e cria um novo objeto com os mesmos valores nos atributos. A necessidade desse construtor será vista no método de cópia. O método exibInfo, ele exibe as informações referentes ao carro, retornando uma string com as informações. E ao final do método de clonagem, ele retorna um novo objeto da classe protótipo concreta. No caso, para garantir que seja retornado um novo objeto. Aí agora, sempre que for preciso criar um novo objeto, desse Fiesta Prototype, vamos utilizar um único protótipo. Nesse caso aqui, existem outras classes que também herdam informações desse protótipo. E para verificar essa propriedade, vou verificar aqui no cliente. No caso, foi criado dois protótipos de carros, cada um deles criados utilizando o protótipo Palio.
seja, a partir de uma instância de um protótipo é possível criar vários objetos a partir da cópia desse protótipo. Um outro detalhe é que se a operação de clonagem não fosse feita utilizando o construtor de cópia, quando a chamada ao setValor compra, ele mudaria as duas instâncias, pois elas se referenciariam a um mesmo objeto. Nesse caso, eu vou rodar aqui só para mostrar ele funcionando. Mostrou aqui o modelo, a montadora e o valor. Foi definido aqui no main. O diagrama ele seria esse aqui. As classes Fiesta ou Palio, que herdam informações da classe carro prototype, que a classe cliente faz a utilização dessas informações. Então, no caso, é só isso mesmo. É bom que uns apoiando os outros, né? Valeu, Vinícius. Boa, Daniel. É isso aí, cara. Força. É bom esse apoio. Pronto, pessoal. Então, Daniel realizou a apresentação dele. Vamos para o próximo. Certo, Cris. Sou eu, certo? Beleza. Deixa eu transmitir aqui a tela. Vou tirar uma dúvida aqui, peraí. Tá. Eu coloco o quê? Apresentar a tela inteira? Ou Apresenta a tela inteira, porque você apresenta tudo que tem nela. Pronto. Tá dando pra ver aí agora? Só um minuto. Sim, a gente vê tua tela. Beleza. Deixa eu passar aqui. Beleza, pessoal. A minha apresentação ela é sobre o padrão de projeto Singleton. Para quem não me conhece, meu nome é Cris Juan, né? Eu pago algumas cadeiras aqui com vocês. E eu vou já começar aqui. Vamos lá. O que é o padrão Singleton, né? Uma breve descrição sobre ele é que ele é digamos, é um pouco abstrato, né, a questão desse padrão do projeto e tal, mas só que é bem simples a compreensão, ao mesmo tempo que é um pouco abstrato. A definição o padrão de projeto Singleton, ele garante a existência de apenas uma instância de classe mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Peraí, Crisman, como assim? Em outras palavras, o padrão de projeto Singleton, ele é bem solitário, eu diria assim. Como assim solitário? Vocês vão ver que ele só permite, né, ele funciona apenas através de uma instanciação, né, no caso. A gente sabe que uma classe em Java, por exemplo, ela funciona como uma fórmula para alguma coisa. Então vamos imaginar que essa alguma coisa agora, ela é um bolo, né? E uma classe ela pode fazer diversos tipos de bolos com diversas fórmulas diferentes. Já no caso do padrão Singleton, a gente só vai poder fazer um bolo, né? E a gente vai usar esse único bolo para todo o sistema, até o bolo de fato ele acabar, né? Então tem essa ideia de que ele vai utilizar apenas aquela instanciação em si. O que é que isso significa? Significa que se ele estiver procurando se você estiver procurando um padrão onde você vai usar apenas uma instância de uma classe para todo o sistema, então eu vou lhe apresentar o Singleton, que de fato ele funciona bem nessa função em si. Isso também implica dizer que não vai haver mais de um objeto no projeto Singleton, apenas um. Então não tem essa coisa de usar 2 objetos ou 3, é só um. Apenas um objeto em si. Quando que a gente vai utilizar ele, né? Ele deve ser utilizado quando a gente precisar manter um número controlado de instâncias para uma determinada classe. Alguns pontos interessantes que eu trouxe, um pouco mais relevante e outro um pouco menos,
Que o primeiro ponto desses é que o diagrama de classe do projeto Singleton ele só vai possuir, de fato, essa única classe, né, no diagrama inteiro. Essa é a classe do cliente, no caso, né. O segundo ponto bem interessante é que, apesar de ser pouco menos relevante, é que o padrão de projeto Singleton, ele, de todos os 23 padrões de projeto que estão contidos no livro do Goff, né, ele é o que mais cai em concursos, né? Então, se você for estudar para algum concurso na área, estudar Singleton é uma boa. Passando aqui adiante, mais um pouco adiante. Mas, afinal, como é que a gente vai desenvolver, de fato, um padrão de projeto Singleton? Então, como é que a gente vai fazer isso no código? Ele tem 3 pequenos passos extremamente simples, que eu detalhei esses pontos, né, aqui, mas eu vou desenvolver um pouco melhor, assim, quando a gente for vendo a questão do código em si. Esses seriam um atributo estático da própria classe do Singleton, um construtor privado, um método de acesso público, e agora a gente vai ver como que é isso, de fato. Isso aqui seria um código, né, um projeto que não está utilizando o Singleton, né, que seria basicamente um projeto mais simples aqui. Uma classe foi criada, todos os seus artefatos foram privatizados, né, protected, e ela apenas vamos utilizar a ideia de que, para simplificar, né, que basicamente vai ser um projeto sobre uma fábrica de carros, né, então para simplificar a gente só vai retornar a string do carro alertando que o carro foi criado, tá bem? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper aí no chat, tá? Até eu abrir aqui o chat para ver se alguém falou alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que eu tento tirar, se eu conseguir. Mas beleza, seguindo aqui, visando essa ideia de que vai ser um projeto sobre uma fábrica de carro, a gente apenas vai retornar essa questão de que o carro foi criado através de um string, né, no caso. Beleza, a gente cria aqui ela e em seguida a gente vai para o main, né? O main também, de forma bem simples, ele simplesmente vai instanciar aí a classe e vai printar os seus elementos, né? O que a gente pegou lá. É uma solução bem simples para essa questão, né? A gente viu que dá para fazer isso muito simplesmente, de forma muito simples, sem utilizar nenhum padrão de projeto. Mas e se acontecer isso aqui, né? E se a gente instanciar uma outra fábrica? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer nesse caso é que, em resumo, a gente vai perder tudo. Todas as informações elas estão ligadas àquela instância. Então, quando a gente alterna essa instância, a gente perde todas as informações, né? Então, para resolver isso, é que, de fato, a gente vai entrar no Singleton, né? Usando o Singleton, o primeiro passo é aquela questão do atributo estático da própria classe do Singleton. Então, a gente vai voltar para aquela parte da classe e a gente vai pegar agora e vai declarar ela como uma classe normal, né? E vai declarar o static dentro dela, no caso. Deixa eu ver aqui. E essa questão do atributo estático é o seguinte, ela se trata de ter apenas um atributo estático dentro da sua classe. Isso porque você não pode criar uma classe fora do Singleton, né? No caso, fora da fábrica. Isso porque você vai acessar o método get instanciar, que a gente vai ver um pouco mais para frente sendo desenvolvido. Que a gente vai ver no caso que ele vai ser estaticamente, né? Ele tem que ser usado de forma estática. É por isso que você vai precisar criar um atributo estático para retornar ele para o seu usuário. Então, no caso, a gente vê aqui que a gente já criou, né? O public static, fábrica de carro, instância. Seguindo aqui, construtor privado. Esse outro ponto é o seguinte, o construtor privado, você vai colocar seu atributo como privado, garantindo que nenhuma outra classe do sistema consiga instanciar aquela classe. Isso garante também que nenhuma delas vai criar diversas instâncias da mesma classe, né? Da sua classe. Que isso é importante no Singleton, que ele tem essa coisa de não poder instanciar mais de um bagulho. Então, a gente vê aqui que ele está sendo privatizado aqui. Então, o método de acesso público agora. O método de acesso público, você garante que ele só terá apenas um ponto global para aquela classe em todo o sistema, né? Isso será feito apenas através do método de get instância, no caso, que a gente vai só usar um if aqui, né? No caso, a gente vai
fazer esse if, se instância for igual a nu, então quer dizer que não tem nada na instância, a gente vai criar a instância aí, tá? Então retorna a própria instância. E que é o que eu tinha comentado antes, que a gente vai ter que retornar o static, né? E nesse caso, a gente vai estar, caso não seja null, né? Já conclui-se que ele não tá, que ele já foi criado, no caso. Agora, indo novamente para o main, a gente vai ver que é quase da mesma forma, né? Que vai ser representado aqui. Com exceção que a gente vai ter que usar o get instância, no caso. E vamos printar tudo. E se no caso acontecer o que aconteceu antes, né? E se isso aí acontecer novamente? Então nada foi perdido. Por quê? Se acontecer esse caso, o método ele já foi instanciado, né? Então ele não vai instanciar novamente nesse caso. E agora o diagrama de classes, né? Como eu tinha falado antes, ele só tem uma única classe, funciona dessa forma. E é isso aí, professor. Ok, Cris, obrigado pela apresentação. Isso é bullying, Gabriel. Espero que tenha dado para entender aí bem. Deu para compreender bem. E agora é a vez de... Sim, Gabriel. Professor, só pela voz desse cara, o senhor tem que dar 10 para ele. Vou zerando isso. Tu trabalha em alguma rádio? Trabalho não, professor, mas se eu quiser arrumar um emprego para mim na rádio, eu tô desempregado. Tá desempregado. Pronto. Eu infelizmente não tenho contatos, mas se eu souber de alguém precisando, você já está indicado, tá bom? Professor, também é impressionante perceber como o pessoal daqui gosta de carro, né? Todo mundo gosta de carro. Todo mundo gosta de carro. Tá todo mundo trazendo carro. Eu acho que é porque a maioria de vocês são homens, né? Naturalmente o homem gosta de automóveis, não carro como... Não só o carro, mas a moto, outras coisas, o automóvel em si. Então agora vem uma mulher para a gente ver se ela também vai falar de carro, ou então se ela trouxe outra coisa, mas vai que de repente ela também gosta de automóvel. Então é algo interessante deixar essas apresentações. Pronto, Camila vai quebrar o padrão. Deixar essas apresentações a cargo de vocês, porque cada um traz aquele domínio que mais compreende, mais entende. E esse exemplo de carros, na explicação desses padrões, ele é bem difundido mesmo. Quando a gente procura na internet, a gente vai encontrar muita coisa que vincula a carro. Agora é importante ter cuidado para não ficar pensando que só se aplica a fábricas de carros, tá bom? Você usa o carro para entender ali a contextualização. O carro é um objeto comum do dia a dia, mas aí lembrar que isso pode ser expandido. Abra sua mente. Você pode aplicar esses padrões em outras áreas também. Depois dessa falinha, Camila, a voz é sua. Bom dia, gente. Só um minutinho aqui para apresentar, tá? Tranquilo. Enquanto isso, eu aproveito e respondo assim que meu computador responder aqui. Tá aparecendo aí já? Sim, Camila, está aparecendo. Pronto. O padrão de projeto que eu fiquei foi o Adapter. E, diferente do que os meninos apresentaram, ele é um padrão estrutural. E como o próprio nome já diz, ele serve para fazer uma adaptação entre objetos incompatíveis. Então, por exemplo, quando a gente vai encaixar uma tomada, se os tipos forem incompatíveis, a gente faz uso de um adaptador. Então, esse diagrama ele vai representar basicamente isso. Vamos supor que a gente tem aqui o cliente, que seria um cabo de um equipamento eletrônico qualquer de 3 pinos. A gente conectaria no adaptador,
que por sua vez teria 2 pinos e conectaria na tomada. Então, vocês podem ver que é bem simples. A gente vai ter aqui o target, que vai funcionar como a nossa interface, e ela vai possuir um ou mais métodos, dependendo da necessidade, e a gente vai ter o adapter, que vai estender desse target. E aí ele vai sobrescrever os métodos do target e fazer as adaptações necessárias. Então, resumindo, a intenção do adapter é converter a interface de uma classe em outra interface, esperada pelo cliente, e permitir que interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto. Ou seja, dado um conjunto de classes com a mesma responsabilidade, mas interfaces diferentes, a gente vai utilizar o adapter para unificar o acesso a qualquer uma delas. Então, aqui é só uma imagem mostrando, né, que um sistema funciona com a API antiga, mas não funciona com a nova. E o adapter vai ser utilizado justamente para isso, para fazer essas classes incompatíveis funcionarem juntas. Isso vai ficar melhor quando eu começar a resolver o problema. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. É preciso fazer um sistema que manipule imagens. E, para isso, será utilizado uma API, que é uma interface de programação de aplicativos, que oferece essas funcionalidades. Então, vamos supor que será necessário ter um método para carregar a imagem de um arquivo e outro para exibir a imagem na tela. Então, como a gente pode construir o sistema de maneira que ele fique independente de qual API será utilizada? O adapter vai fazer isso. Então, para exemplificar, a gente vai considerar 2 classes que vão representar as nossas APIs, que vai ser a SDL Surface e a OpenGL Imagem. E como essas classes fazem parte da API, a gente não vai ter condição de alterar. Então, aqui no diagrama de classe, vou trazer logo para vocês terem uma visão geral. Aqui a gente tem as nossas APIs, que vai ser a SDL Surface, que vai ter como métodos carregar a Surface e desenhar a Surface, e a OpenGL Imagem, que também vai ter os métodos de carregar a imagem e desenhar a imagem. Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar fornecer uma interface comum para o cliente, oferecendo o comportamento que ele necessita, e definir os adaptadores. Então, a gente tem aqui a nossa interface, que eu chamei de imagem target, e ela vai ter os métodos que o nosso problema pede, que é o de carregar a imagem e o de desenhar a imagem. A gente vai precisar de um adaptador para cada API. Então, a gente tem aqui um adaptador para SDL Surface, que é o SDL Imagem Adapter. Ele, como eu falei, ele vai sobrescrever os métodos da interface. Então, tem aqui carregar a imagem, desenhar a imagem. E, do mesmo jeito, o adaptador do OpenGL Imagem. Tem os métodos de carregar a imagem e desenhar a imagem. Então, quando a gente tiver de posse desses adaptadores, o nosso cliente vai ficar independente de qual API será utilizado. Ele vai utilizar apenas a interface em comum. Eu vou mostrar como isso funciona em código. Tá dando para ver, né? Tá sim, Camila. Tá bom, tá certo. Aqui a gente tem nossa primeira API, que é a OpenGL Imagem. Ela vai ter como os métodos carregar a imagem, desenhar a imagem. Aqui em carregar a imagem, a gente vai passar como parâmetro o arquivo do tipo string e só para mostrar que está funcionando, vai ter esse print aqui dizendo que a imagem desse arquivo foi carregada. E em desenhar a imagem, a gente vai passar como parâmetros posição X e posição Y. Seria meio que o tamanho da imagem. E só para mostrar que está funcionando, a gente vai dar o print dizendo que a imagem foi desenhada. O OpenGL Imagem foi desenhada. Aí pronto, a gente vai para a nossa segunda API agora, que é a SDL Surface. Como eu mostrei lá no diagrama, a gente tem o método de carregar a Surface. Da mesma forma, vai ser passada o parâmetro arquivo do tipo string, e como saída vai dizer que a imagem desse arquivo foi carregada. Aqui a gente tem o outro método, que é de desenhar a Surface, e vai ter como parâmetros largura, altura, posição X e posição Y no tipo inteiro, e como saída vai dizer que a SDL Surface foi desenhada. Vocês podem perceber que a assinatura dos métodos é bem diferente, desde o nome até a quantidade de parâmetros. Vocês podem ver que aqui só tem posição X e posição Y, e aqui já tem largura e altura a mais. Então, como a gente pode, além de deixar o sistema independente, unificar uma interface de acesso para qualquer API?
Como eu falei, a gente vai precisar criar uma interface, que está aqui, nossa interface, que eu chamei de imagem target, e eles vai ter aqui somente os métodos, vai declarar somente os métodos que a gente vai precisar para solucionar nosso problema, que é o de carregar a imagem e desenhar a imagem. E a gente vai passar aqui os parâmetros que a gente vai precisar, que é o nome do arquivo, posição X, posição Y, largura e altura. Aí pronto, agora a gente vai para os nossos adaptadores, que como eu falei, precisa de um para cada API. A gente vai ter o nosso primeiro adaptador, que é o SDL Imagem Adapter, que ele vai estender da SDL Surface, que é essa classe aqui que a gente criou, e implementar a nossa interface. Então, aqui ele vai sobrescrever, né, o método da nossa interface, e dentro desse método ele vai chamar um método da nossa API, que é esse aqui, ó, SDL Surface. Então, quando eu chamar, ele vai passar o nome do arquivo e dizer que a imagem foi carregada. Da mesma forma aqui embaixo, a gente vai sobrescrever o método da interface e dentro chamar o método da nossa API, passando a largura, a altura, posição X e posição Y. Aí agora a gente vai para o nosso segundo adaptador, que agora vai estender do OpenGL Imagem, que foi a primeira API que a gente criou, e implementar também da interface. Da mesma forma, ele vai sobrescrever os métodos da interface e dentro chamar os métodos da nossa API. Aí aqui vocês podem ver o quê? Que a gente sobrescreveu o método da interface e passou, né? Posição X, posição Y, largura e altura. Porém, na nossa API, ele só pede posição X e posição Y. Então, a gente vai passar apenas posição X e posição Y. No main, isso vai ficar melhor de ver. Vocês podem ver que eu criei aqui a classe main. E aqui a gente está instanciando a imagem, né? Eu chamei, defini o STL Imagem Adapter. Então, vai ser do tipo da nossa surface. Eu chamei a nossa surface. Então, aqui ele vai chamar o método de carregar a imagem, vai definir que o nome do arquivo é teste.png, e aqui ele chama o desenhar a imagem, e passa os parâmetros, né, de posição X, posição Y, altura e largura e altura. E aqui embaixo, eu chamei o imagem adapter. E vocês podem ver que eu utilizei exatamente o mesmo nome de métodos para chamar as duas classes, as duas APIs. Então, o adapter ele vai servir justamente para isso. A gente vai utilizar o mesmo método para APIs diferentes. Então, a gente conseguiu construir uma interface em comum. Quando eu rodar isso, ele vai sair da seguinte forma. Vai dizer que a imagem teste.png foi carregada, que está aqui, e que a SDL Surface foi desenhada. Aí, nessa segunda parte do print, vai dizer que a imagem foi carregada e que agora o OpenGL imagem foi desenhada. Então, vocês podem ver que funcionou para as duas APIs. Só para finalizar, aqui tem um diagrama, né? Eu já mostrei. Os adaptadores, eles podem ser definidos de duas maneiras. Na maneira que eu mostrei, ele usou o adaptador de classe, que herda tanto da interface comum quanto da classe da API. Outra maneira de utilizar seria o adaptador de objeto, que nele o adaptador instancia um objeto da API e nas chamadas de métodos repassa a chamada para esse objeto. Então, cada implementação do adapter ele possui suas implicações. Um adaptador de classe ele não vai conseguir trabalhar com subclasses da classe adaptada. Já o adaptador de objeto é possível trabalhar com objetos da subclasse da classe adaptada. Então, aqui é só um exemplo para mostrar que, tipo, se a gente tivesse uma subclasse para cada tipo de imagem. A gente teria aí uma classe para a imagem JPEG, outra classe para a imagem PNG e uma para a imagem BMP. Se a gente utilizasse um adaptador de classe, a gente precisaria de um adaptador para cada subclasse dessa. E com o adaptador de objeto, a gente bastaria ter apenas uma referência para um objeto da interface e instanciar qualquer uma das subclasses. Eu não me aprofundei muito nessa parte, porque a intenção era realmente só mostrar aquele código. Então, é isso.
Oi, Camila, obrigado também pela sua apresentação. Todos vocês conseguiram entender os requisitos da atividade e apresentar respostas compatíveis. Teve só uns que foram mais rapidinhos, né? Teve uns que falaram mais rapidamente. Quando a gente começa uma apresentação, dá uma vontade de acabar ligeiro, uma vontade de acabar bem, tem que começar e terminar. Quando você está, às vezes, na frente, que tem que fazer uma apresentação física, parece que o chão está quente, você fica ali um tempinho, mas tem que correr daquele ambiente. Aquele ambiente ali não é para você, tem essa ideia ainda. Mas eu quero dizer a vocês que vocês melhoraram bastante desde os primeiros contatos que a gente começou a ter. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com vocês foi em linguagem de programação 1, e aí eu lembro naquela época que vocês estavam bem no início, e aí vocês ficavam muito incontentes com esse tipo de atividade que envolvia apresentação, que envolvia fazer uma exposição oral, falar a respeito de algo, mas agora estão dando show, literalmente. Tem radialista aqui, tem apresentadores, tem, enfim, um monte de personalidades. Vocês melhoraram bastante, isso é bom. Isso é muito bom porque a comunicação oral é uma das principais habilidades que vocês podem desenvolver, isso em qualquer área que vocês tenham que atuar. Porque, veja, se você não consegue se comunicar, tinha um humorista brasileiro que dizia que quem não se comunica se entrumbica, um negócio assim, mas é fundamental, e a gente tem essa dificuldade na área das exatas. O pessoal das exatas, eles são muito bons fazendo. Então, você pega um cara das exatas, você tem um problema, entrega a ele, ele faz. Quando a gente pergunta, me explica como foi que você fez, aí ele foi assim, desse jeito aí. Aí fica complicado, porque nessa área da computação, se não tiver a comunicação entre as pessoas envolvidas nesse processo de construção de ferramentas, processo de construção de hardware e de software, enfim, acaba acontecendo o que aconteceu na construção da Torre de Babel. Estava todo mundo levando massa, tijolo, água, e aquela torre subindo, levantando, e vai ficando tão alta a ponto de chegar no céu. E aí, como era que acontecia o processo lá? Comunicacional. Quem estava em cima ia comunicando com os de baixo iam levando o material. E qual foi a solução para fazer com que a torre não fosse construída? Embaralhar as línguas. Então, todo mundo começou a falar línguas diferentes, a comunicação não aconteceu, e aí a torre morreu, caiu. Então, esse é um bom exemplo para explicar a vocês que a comunicação é fundamental. E aí, para comunicar, você primeiro precisa conhecer o assunto que você está comunicando, depois você precisa entender o que você está falando e está fazendo. Depois que você fizer isso, a comunicação fica muito natural. Por isso que muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, você está numa roda de conversa e aí você não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Imagina aí vocês numa roda de conversa de médicos, com aqueles termos técnicos, você fica, meu Deus, o que é isso? Ou vou piorar o negócio, botar vocês numa roda de conversa de físicos, que estuda física moderna, física quântica, você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. Aí pega vocês e põe numa roda de conversa de jovens ali, em que todo mundo está falando de rede social, fotos, imagens, roupas, calçados, comidas, bebidas, viagens e outras coisas mais, aí você entende tudo. Então, é fundamental vocês trabalharem essa parte da comunicação, e as apresentações, ela tem esse foco. Então, estou satisfeito com a apresentação de vocês, e aí eu já adianto que daqui a 15 dias a gente tem mais 6 apresentações, então eu já vou colocar meu algoritmo de seleção randômica aqui para trabalhar, e escolher os próximos 6 da lista, tá bom? Eu não sei se vai ter repetições, talvez lá para o final, ao todo são 24 padrões, e aí vão ser 2 rodadas, porque além desse go-off, tem um outro padrão, que eu não vou nem citar o nome agora para vocês, que é para não misturar.
Mas terminando essa rodada, a gente vai entrar em uma outra rodada também. Eu vou parar essa gravação agora